primeira vez que eu falo para irmãos em Cristo, né? Tô acostumada a fazer esses encontros com os meus irmãos de sangue. Então, estou muito feliz pela oportunidade. Eu creio que foi uma ativação que Deus colocou no meu coração. E hoje Deus veio trazer respostas. Tem gente que está pedindo resposta já faz um tempo e a resposta chegou hoje. Amém. Jesus, eu creio nisso. Eu separei um texto aqui que ele é um pouco longo, então eu vou dar uma quebrada e vou trazer um contexto. Eu vou pedir para vocês abrirem Juízes 13. Convido vocês a lerem completo na casa de vocês, porque esse texto é muito lindo e ele é muito forte. Muito lindo. Para quem não sabe, essa é a história do nascimento de Sansão, a partir do 13. E eu gostaria que vocês lessem o 6 e o 7. Aqui são os pais de Sansão, 13, 6 e 7. Aqui são os pais de Sansão, vivendo a experiência quando ele foi plantado no ventre da mãe. A mulher contou ao marido o que havia acontecido. Um homem de Deus veio até mim. Ele parecia um anjo de Deus, um ser impressionante e glorioso. Não perguntei de onde ele era e nem ele me revelou o seu nome. Mas ele disse: você está grávida. Você terá um menino. Não beba vinho nem bebida forte, nem coma nenhuma comida ritualmente impura. O menino será consagrado a Deus como nazireu desde o seu nascimento até a sua morte. Que visita linda, né? Quando eu li aqui eu falei, meu Deus, que visita linda quando a gente recebe um anjo de Deus, o próprio Deus, né? E aí aconteceram, essa mulher, ela contou pro marido, o marido falou, nossa, eu queria ouvir também, quero que ele volte. E Deus atendeu o pedido do marido. Ele voltou, o anjo voltou para falar com o marido, mas ele voltou para encontrar com a esposa, para que a esposa levasse o anjo ao marido. Então, o casal teve ali um encontro com o anjo. O anjo sugeriu que ele fizesse uma oferta ao Senhor por aquele presente e eles fizeram o casal. Agora a gente vai para o 21 e 22. Quando eles fizeram a oferta, no 20, né, diz que eles viram o anjo subindo ao céu. Só então Manoá percebeu que era o anjo do Eterno e disse à sua mulher: nós vamos morrer porque nós vimos Deus. 23. Mas ela retrucou. Ela retrucou. Se o Eterno quisesse nos matar, não aceitaria nossa oferta queimada e a oferta de cereais. Nem nos teria revelado tudo isso. Ele não teria anunciado o nascimento da criança. Quando eu li, Deus já tinha colocado esse texto no meu coração e eu falei, Deus, o porquê? Né? O que é isso? E Deus falou, isso é uma pessoa que se posiciona. E essa é a resposta que Deus quer trazer para algumas pessoas aqui. Que vocês se posicionem. Mas se posicionar como? Por quê? Vocês sabem o que vocês precisam se posicionar. E eu vou trazer a história dessa mulher. Ela tinha todos os motivos para não se posicionar. Mas ela não olhou para as feridas dela. Ela olhou para a fé que ela tinha na visita que Deus fez para ela. Aí eu falei assim, Deus, mais forte, né? Ela não retrucou, a palavra fala que retrucou, mas ela só respondeu, ela foi racional. Então ela falou, claro que a gente não vai morrer. Deus veio dar algo para o futuro. Se ele fosse nos recolher, ele não trazia um futuro. Eu falei, racional. E aí Deus me levou a um outro versículo que a gente vai ler. E Deus falou assim, ela se posicionou. Porque eu vou mostrar o que é uma pessoa, né? Aqui fala uma mulher, mas é uma pessoa que não se posiciona. Bom, Sansão nasceu, cresceu, se apaixonou por uma filisteia. E lá em Juízes 14, ele casou, teve uma festa de 7 dias. Ele fez uma charada, né? Como se fosse um que é o que é. Ele fez uma brincadeira no casamento. E ele pediu para que os convidados adivinhassem, né, essa charada que ele fez.
E aí esses filisteus, eles tentaram persuadir a mulher dele, tentaram ameaçar de uma forma meio que indiscreta, para que ela descobrisse qual era a charada. E ela se posicionou assim com o marido dela. 14:16. Ela se posicionou assim. 16. Então a mulher de Sansão começou a choramingar no ouvido dele. Você me odeia, você não me ama. Você propôs uma charada para o meu povo e não conta a resposta nem para mim. Esse é um perfil de uma pessoa que não se posiciona. E aí, convido vocês a lerem completo, porque não dá pra gente ler tudo hoje. Esse casamento, ele não terminou bom para os filisteus, mas terminou bom para os planos de Deus, porque esses eram os planos de Deus, quando ele trouxe Sansão à terra. Sansão se apaixonou de novo por outra mulher, a Dalila. Juízes 16:10. Outra mulher que não se posiciona. Juízes 16:10. Dalila, ela também foi induzida pelos filisteus para descobrir o segredo da força de Sansão. Ela fez mais ou menos igual a primeira esposa. Então ela tentou várias vezes fazer com que ele contasse. Ele contava, mas o que ele contava não era real, porque ele não podia falar. E ela se posicionava do mesmo jeito. Então ela fazia assim. Você zomba de mim, você mente pra mim, você não me ama. Se você me amasse mesmo, você me contaria a verdade. E ela faz isso para descobrir o segredo. Agora nós vamos voltar para a mãe de Sansão. Vejam, quando a gente não se posiciona, a gente fica num lugar de coitada. Eu sei que isso é forte, eu sei que machuca, mas não é mais o tempo da gente não se posicionar. A nossa irmã falou aqui, Jesus está voltando, a gente precisa se posicionar. E se posicionar como essa mulher, com racionalidade. Eu fico pensando se fosse eu há 5 anos atrás e eu falasse com meu marido, olha, você não sabe. Deus mandou um anjo aqui para falar comigo e ele falasse assim, eu quero que ouvir também. A primeira coisa que eu ia fazer, você não acredita em mim? Você tá achando que eu tô mentindo? Sim, eu seria como Dalila, como essa filisteia. Por falta de posicionamento, porque eu ainda não tinha aprendido a me posicionar. Nem espiritualmente e nem fisicamente. Essa mulher, a Bíblia fala, não tem nome. Ela não tem o nome dela na Bíblia. E ela é citada na Bíblia como uma mulher estéril. Eu já vivi esse nome. Há 10 anos atrás, graças a Deus que quando eu recebi esse nome foi depois dessa promessa. 10 anos atrás, a minha filha tem 6, vai fazer 7. 4 anos antes da minha filha nascer, eu fui no monte, no morro de oração. Eu encontrei uma mulher que ela me trouxe uma palavra e ela disse... Primeiro que ela se assustou, porque eu era bem mais jovem. E ela ficou confusa, ela falou assim, você é adulta? Eu falei, sou. Vocês são casados? Eu falei, somos. Ela, não, agora eu tô em paz, eu pensei que eu tava confusa. Ela falou assim, eu vejo você com um bebê. Você vai ter um bebê e colocou várias palavras sobre a vida do meu esposo, que aconteceram. Eu fiquei, nossa Deus, obrigada. Não tava nem pensando em querer ser mãe, há 10 anos atrás. Passaram-se 4 anos, eu era como essa mulher, uma mulher infértil. Eu recebi esse diagnóstico de mulher infértil. Só que eu não me posicionei como Dalila e como a filisteia. Eu me posicionei sem nem saber como essa mulher, porque Deus há 4 anos atrás já tinha me dado uma promessa. E eu escolhi naquele momento acreditar na promessa que eu recebi de Deus. Deus é fiel, Deus não mente, Deus não está brincando. Verdade. E agora a gente tem a nossa filha, vai fazer 7 anos. Essa mulher, ela era
exatamente assim. Ela tinha um diagnóstico. E na primeira visita que o anjo fez para ela também se posicionou, acreditando. Veja, quando a gente acredita numa promessa de Deus, já é um posicionamento. Aleluia. Já é um posicionamento. Confiar naquilo que Deus tem para nós já é um posicionamento. Tem gente que pensa que tem que arregaçar as mangas e vamos fazer. Não, não precisa. Muitas vezes o confiar é um posicionamento. Então tá faltando para pessoas aqui, e Deus sabe quem é, só confiar. Mas é confiar de verdade, sabe? Meu Deus. Confiar de verdade. Quando tudo diz que não, a gente fala é sim porque Deus falou. A gente confia. Então, na primeira visita que essa mulher recebeu, ela acreditou. E ainda o anjo deu orientações para ela que ela estava grávida. Não coma isso, não beba aquilo, não faça isso. Ela, naquele momento, já se posicionou no fazer. Ela já começou a seguir todas as orientações daquele anjo. Sem perguntar por quê, pra quê, sem querer entender. Ela se posicionou no fazer. Então, muitas vezes, a gente se posiciona no acreditar, mas a gente não faz. Não fazemos. E a Cida falou hoje da cruz, que é uma coisa muito linda. Quando a gente entender que já foi levado tudo para a cruz, a gente só faz. A gente só faz. Sem sentir, sem entender. Deus prometeu, o que Ele quer que eu faça? Eu vou lá e faço. Isso é se posicionar. Amém. Ela foi e contou para o marido. O marido acreditou, mas ele queria que ele vivesse a experiência. Muitas vezes, quando a gente compartilha algo com quem a gente se relaciona, não necessariamente precisa ser um marido, às vezes pode ser um pai, uma mãe ou um filho. A gente está contando algo que a gente recebeu e a pessoa fala que quer também, mas a gente retém. E isso também é não se posicionar. Tudo aquilo que a gente recebeu de bom, a gente não compete. Essa competição, ela é inconsciente, não é proposital. Mas Deus, Ele é um Deus que revela. Quando a gente se posiciona com o joelho no chão em oração, dizendo, Senhor, no que eu estou competindo nessa situação? Me ensina, me mostra. Aí Deus vai nos revelar, nós vamos acreditar pela fé, que é um posicionamento, e nós vamos fazer. Então ela pegou e falou assim, você quer ouvir? Ele foi orar, não foi ela que foi orar por ele. É também um homem que se posiciona. Ele orou, o anjo atendeu mais uma vez a oração desse homem e ele voltou, mas ele voltou para o encontro da esposa, da mulher infértil. E aí ela falou, meu esposo quer falar com você. Ela levou o anjo até onde o marido estava, o anjo sentou, conversou, ele tirou todas as dúvidas. A oração dele era, o que vai ser quando esse neném nascer? Como que eu tenho que fazer? Outro posicionamento. E agora, Senhor? O Senhor já me entregou. E agora? O que eu tenho que fazer? Como eu vou fazer? Foi assim que ele se posicionou. E o anjo explicou. Ele ofereceu comida, ofereceu coisas para o anjo. O anjo falou, não vou comer, mas é muito bem-vindo, uma oferta para o Senhor. Ele fez, atendeu aquele pedido sem nem entender. E aí ele entrou num processo de desespero quando ele viu que era um anjo mesmo. Aí essa mulher, ela se posicionou com racionalidade. Então veja só, a Filistéia e a Dalila, elas não se posicionam porque elas estão à mercê das feridas que elas têm. Elas estão idolatrando as dores dela. Por isso que quando ela vai se relacionar, você não me ama. Desculpa. Foi automático. Quando ela vai se posicionar, ela fala, ai, você não me ama, você mentiu pra mim. É uma pessoa que se posiciona para as próprias feridas dela. E esse é um lugar que Deus não quer pra gente. Deus não morreu na cruz por isso. Ele não morreu na cruz por isso. E aí ela pega e se posiciona e fala racionalmente. Ela é lógica. Ela faz uma lógica. A gente sabe que a ciência diz
que o homem, ele tem um raciocínio lógico mais aguçado do que a mulher. E é verdade, a ciência, o corpo humano é assim. Mas o Espírito Santo, ele não trabalha na ciência. O Espírito Santo, ele trabalha no querer dele para aquela vida. Então, se Deus quiser pegar uma criança, um bebê, Meu Deus, aleluia. e trazer um raciocínio lógico para esse bebê, ele vai fazer. Glória a Deus. Então, muitas vezes nós ficamos nas crenças, ai, porque a mulher, ela tem TPM. Não, porque a mulher, em nome de Jesus, se posicione. Senhor, eu quero racionalidade. Faz racionalidade sobre mim. Eu quero ser racional na minha casa. Eu quero me posicionar como uma pessoa racional. Eu vou colocar nos teus pés aquilo que eu sinto, porque nós sabemos que muitas vezes as feridas que a gente sente de verdade, machuca, sangra, nos enfraquece, a gente chora. Isso é real. Mas a gente não pode viver à mercê desse sentimento, da emoção. Nós temos que nos posicionar de forma racional, como essa mulher fez. Então ela falou, claro que não, você acha que Deus vai matar a gente? Jamais. Como é que ele vai matar a gente se ele veio falar que a gente vai ter um bebê? Não faz sentido. Então ela se posicionou de uma forma racional. Leiam, por favor, esse texto é lindo, é forte. Eu sei a Bíblia toda. Eu sempre falo pro meu marido, cada vez que eu leio a Bíblia, eu falo, nossa, olha, a Bíblia é incrível. Ele fala assim, mas você sempre fala isso. Mas o texto todinho da Bíblia é incrível. Mas essa palavra, ela falou fortemente comigo e ela vai dar respostas para muitas pessoas aqui que têm buscado, que têm pedido, Senhor, me dá uma resposta. E Deus está respondendo. Se posicione. Se posicione. Essa é a resposta. E aí vocês vão se perguntar, mas como eu vou me posicionar? Como? Sabe como essa mulher se posicionou? Pela fé. Essas pessoas, elas viviam escravas dos filisteus nessa época, por 40 anos. Quando a gente está escravo, a gente não faz o que a gente acha, o que a gente quer, o que a gente sente. A gente faz o que é obrigado. Só que o opressor, ele não nos obriga a fazer coisas leves. O opressor, ele nos escraviza com coisas pesadas. Esse era o ambiente que esse casal vivia. Era nesta época que esse casal vivia. Só que no primeiro encontro que essa mulher teve com um anjo, que disse algo para ela que era impossível, porque ela era taxada como uma mulher infértil. Então, naquela época, hoje também é assim, mas hoje é mais velado, né? Hoje, quando a gente vê um casal que fala, não, ele não vai ter filho, não, né? É uma certa opressão, sem querer, mas naquela época, o casal que não tinha filhos era uma mulher pecadora. Era uma mulher que as pessoas olhavam e falavam, faz coisa errada. Faz muita coisa errada, por isso que Deus não abençoou com filho. Olha o ambiente que esse casal vivia. Olha a época, o tempo que esse casal vivia. Mas na primeira visita do anjo, o anjo chegou, se apresentou, deu uma orientação e imediatamente ela teve fé, ela acreditou. E ela começou a fazer, a não beber o que o anjo orientou, a não comer o que o anjo orientou. Olha que lindo. Olha que mulher posicionada. Sem ser agressiva, sem dar um croque no marido que ele ficou horas ali com o anjo, depois fala que vai morrer. Uma mulher cautelosa, uma mulher racional. E eu sei que a gente tem homens aqui, eu tô falando de mulher porque a palavra fala de mulher, mas é sobre pessoas. Pessoas que se posicionam. Pessoas que sabem se posicionar. Que não tem medo de fala. Pessoas que têm fé em Deus. E aquilo que a gente acredita, a gente fala, a gente não tem medo. Em nome de Jesus, eu creio que nessa noite Deus está dando respostas. Amém. Se posicionem com a fé. Firmem a sua fé. O que é se posicionar na fé? Tem dias que eu estou no fogo. Mas tem dias que eu lembro de quando eu não podia ter filho, que eu passei por um monte de tratamento e aí eu não tô aqui, ó, branda. O que é um posicionamento? Senhor, tá doendo. Senhor, eu sinto isso. Mas eu escolho hoje, amanhã e depois me posicionar e acreditar e confiar em Ti e nas Tuas promessas. Amém. E não são só promessas boas.
Porque para uma pessoa aqui que é infértil, falar que vai receber um filho é maravilhoso. Mas também é uma visita muito boa quando o Espírito Santo chega e fala, como Paulo, espinho na carne, não vou tirar. Não vou tirar esse espinho na carne por causa disso, 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 disso. E Paulo fez o quê? Ele entendeu, ele creu, ele teve fé. Isso também é posicionamento. Amém? Eu declaro em nome de Jesus sobre vocês unção de posicionamento. Todo medo de ser julgado, todo medo do que as pessoas vão pensar que caia por terra em nome de Jesus. Se Deus aprovarem a gente, tá tudo certo. Tá tudo certo. Nós não precisamos ter medo do marido, do chefe, do filho, do namorado, da namorada. E se eu falar? E se eu der minha opinião? E se eu falar que ele não está racionalizando? Isso também é falta de posicionamento. Eu posso falar. Jesus já morreu para que você falasse, para que você se posicionasse, para que você cresce no poder no nome dele. Já foi pago. Agora a gente só precisa fazer. Se posicionando. Amém? Amém? É uma palavra simples, mas que veio como flecha no meu coração. Glória a Deus. E eu desejo que venha para vocês também posicionamento. Amém? Deus abençoe.